Olá, queridos, essa é mais uma devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o medo. O amor lança fora todo medo. Mas o que é o medo? O medo é um sentimento de apreensão em face ao desconhecido, algo que você não está esperando. Todo ser humano tem esse sentimento. O medo é um sentimento natural. E nós vemos que há medos que eles são tão intensos que eles nos tiram do equilíbrio emocional. E é justamente esse que nós queremos falar. Em Gênesis 3, quando nós lemos sobre a queda do homem, nós vemos que ali o sentimento de medo entrou na humanidade. Nós vemos que Adão ele foi criado para ser filho de Deus, para ter um relacionamento com o Pai, para ter os seus olhos voltados para o Pai. Em Gênesis 3, nós vemos que depois da queda, que o Senhor fala e instrui eles a não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles ali são instruídos e pecam e erram, e de repente o Senhor fala para eles: Adão, onde você está? Veja bem, uma crise ela tem a finalidade de mostrar onde estamos. E no versículo 10, Adão responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Podemos observar que o medo faz com que você se apegue a alguma coisa ou a uma pessoa. O medo que nós vemos aí em Gênesis 3, que Adão desenvolveu um medo e ali ele teve uma compulsão. Primeiro, ele cobre a sua nudez. Em segundo lugar, ele demonstra a irresponsabilidade e se esconde atrás das árvores. Ele demonstrou irresponsabilidade falando: Senhor, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Então nós vemos que o medo, ele sempre tem um irmão gêmeo, que é a solidão, o medo de ficar só. Nós vemos que uma criança, quando ela está com medo, a primeira coisa que ela faz é correr para os braços do pai ou da mãe, porque ali ela se sente protegida. Então, a nossa tendência natural é ter medo diante do desconhecido, daquilo que nós não conhecemos. Adão teve medo porque ele tirou seus olhos do Senhor, ele tirou os olhos do Pai Celestial. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é no livro de Mateus. Em todos os momentos, Jesus pergunta de uma maneira oculta, ali nos versículos, as perguntas que ele faz para que depois acontecesse o milagre, ele pergunta: aonde você está? Nós vemos em Mateus 14, 22, 27, que Jesus, ele anda sobre as águas. E naquele momento, a palavra fala que os discípulos, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E o Senhor fala para eles: não tenham medo, sou eu. E o Senhor diz: Pedro, pode vir, porque Pedro, ele teve o desejo de estar indo até o Senhor, indo até o encontro do Senhor. E o Senhor fala para ele: venha, Pedro. E Pedro foi. Só que quando Pedro sentiu o vento, o que aconteceu? Ele teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! E o Senhor o segura pela mão e diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor estava dizendo: Pedro, por que você teve medo? Eu lancei a minha palavra, eu disse para você: venha. Você tinha que ficar com os olhos fitos em mim.
mas você sentiu o vento, olhou para as circunstâncias e você teve medo, por isso você começou a afundar. E muitas vezes na nossa vida nós também nos sentimos assim, nós começamos a afundar nas emoções, naquilo que nos causa pavor, que nos causa medo, nós entramos num desequilíbrio emocional. E o Senhor diz em todo tempo, não temas, não tenha medo. Por várias vezes essa palavra não temas na Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, é citada. E nós vemos que Pedro, ele teve um sentimento de pânico, não é? E a pessoa numa crise de pânico, ela se sente sozinha naquela situação. Veja bem, medo e solidão. E ali ela se entrega totalmente àquele sentimento de medo, né? Porque ela está atemorizada, ela está se sentindo sozinha. Mas há um texto tão lindo na palavra de Deus, no Novo Testamento, que diz assim, na carta de 1 João 4,8, eu gostaria de ler para vocês, ou melhor, 4,18. Diz assim, no amor não existe medo. Queridos, a palavra fala que Deus é amor. E eu vou continuar lendo o versículo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, uma crise de pânico. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, ou seja, ele não tem os seus olhos no Senhor, ele não olha para o Pai Celestial, ele olha para a circunstância. Então o Senhor está dizendo que no amor, Deus é amor, não existe medo. Quando nós olhamos para o Senhor, nós temos esse equilíbrio emocional, porque o Senhor alinha todas as coisas dentro de nós. O medo, ele nos escraviza, o medo, ele nos paralisa. E o Senhor está perguntando a mim e a você, aonde você está? Nessa situação que você está vivenciando, aonde você está? A mesma pergunta que ele fez para Adão, lá no Jardim do Éden. Adão, onde você está? Ele está perguntando para nós também, aonde nós estamos? Em tudo que nós, nas circunstâncias, em todas as situações que nós estamos passando, aonde está as nossas emoções, o nosso coração? A palavra fala no Salmo 34:5, olhamos para Ele e somos iluminados. Então, aquilo que é trevas, aquilo que é medo, se dissipa, porque os nossos olhos estão firmados no Senhor. Um outro texto que fala justamente disso também está em Lucas 18, de 18 a 24, que diz sobre o jovem rico. Jesus, ele viu que aquele jovem, ele desejava a vida eterna, mas ele tinha que lançar mão das riquezas, aquilo que dava segurança a ele. Veja bem, ele se escondia atrás de uma riqueza, ele tinha medo de passar dificuldades, situações, ele tinha medo, então ele se escondia atrás das riquezas. E ali Jesus fala para ele, olha, você tem que deixar tudo, você tem que deixar as riquezas e para estar me seguindo. Jesus estava falando a ele,
Não tenha medo no seu coração, eu vou suprir todas as suas necessidades. Você não pode ter essa idolatria dentro do seu coração, porque isso é um ídolo dentro do seu coração. E Jesus olhou para ele e teve compaixão, porque aquele homem, aquele jovem, não conseguiu desvencilhar do medo de passar necessidade. Jesus estava dando uma oportunidade a ele de colocar o seu coração em coisas eternas, no Pai Celestial. Sabe, aquela confiança, aquela segurança que Adão perdeu, nós vemos que muitas vezes esse medo, ele está enraizado dentro de nós. Mas a palavra fala que Deus é amor e em Deus não existe esse sentimento. E Ele quer nos levar a dar passos seguros, a fitar os nossos olhos nele, a termos o nosso coração firmado nele, porque nele não existe medo. O medo, ele gera tormento, como a palavra fala, mas quando nós estamos no Senhor, nós não devemos ficar preocupados. Nós temos um Pai que cuida, um Pai que supre todas as nossas necessidades. Nós vemos que a presença do Pai Celestial nas nossas vidas lança fora todo medo. Medo do desemprego, medo da doença, as incertezas, daquilo que nós não conseguimos ter como segurança, não é? Nós só temos segurança no Pai Celestial. E a palavra fala em Isaías 12, versículo 2, diz assim: Deus é minha salvação, terei confiança e não terei medo. O Senhor, sim, meu Deus, meu Pai, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação, porque só Ele pode me dar segurança. Quando eu estou nele, não há medo no meu coração. O perfeito amor lança fora todo o medo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor supra todas as tuas necessidades, porque você está nele, você está enraizado nele, porque você tem um Pai que é amor. A palavra diz: Deus é amor. Que você seja nutrido, suprido, que você sinta a proteção desse Deus Todo-Poderoso, do Pai que cuida. Assim como Adão tirou os olhos ali no Jardim do Éden do Pai Celestial, Jesus Cristo veio e restaurou a nossa posição. Hoje nós podemos olhar para o Pai Celestial e tirar toda incerteza, todo medo do nosso coração e dizer, como a palavra diz, nós temos um Abba, um Pai que cuida de nós. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a sua casa, que você sinta o amor desse Pai, do Pai tão cuidadoso, tão zeloso, que supre tudo aquilo que você necessita. Deus te abençoe, em nome de Jesus.